Eterno, bendito seja o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão, Zahoret Yom HaShabbat, Lekadshu. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Shabbat Shalom Lekulan, Shabbat Shalom a todos que estão no canal Teshuvah Total, nesse belíssimo Shabat, nessa abertura de Shabat, Kabbalah Shabat, que vamos juntos então estudar a Parashá Hashavua, momento em que nós nos recolhemos e nos dedicamos ao estudo do Eterno, a compartilhar o seu ensinamento, o ensinamento que ele nos legou através de seu servo Moshe. Hoje vamos dar prosseguimento a um evento que aconteceu e foi narrado no último Shabat, na porção Shelah Lehá, com Moré Marcos Felipe, nós vimos aquele momento trágico em que o povo decide caminhar sozinho, sair da nuvem. E hoje, eu, Renato de Príncio, vou trazer para você uma primeira consequência daquela insanidade, que é justamente a ação de um cidadão que até agora não tinha aparecido, não tinha dado o ar da graça dele aqui na história, mas você já sabe que a Torá não é um romance, né? A Torá, ela traz as instruções do Eterno, ela não perde tempo falando histórias, contando casos de pessoas, de atos, de situações que não têm, que não trazem um significado para o ensino do Eterno. E quando aparece algum fato importante, ele é narrado. E esse fato importante não era só naquele momento em que ele aconteceu, mas é um fato que deve ser pensado nos dias de hoje. E quando eu falo dia de hoje, ontem era hoje, amanhã será hoje, é diariamente. Em cada instante da nossa vida, seja agora, ou seja daqui a 10, 20, 30 anos, nós lemos, nós aprendemos a mesma instrução, é a mesma ação que deve ser executada. Então, por isso que agora essa instrução aparece, e nós devemos traçar sempre, né, um paralelo, ou seja, uma atualização da instrução com o nosso dia a dia. Então vamos pensar um pouquinho nesse cidadão chamado Korah, que é o nome da nossa porção, Korah. É um nome de uma pessoa. E é interessante notar, nós temos 54 porções na Torá, cada uma tem um nome que traz bastante significado, como Bereshit, como Shelah Lehá. Todos esses nomes já dão a entender muita coisa. Mas quando o nome é de pessoa, nós temos que pensar o que essa pessoa representou. A primeira pessoa que teve uma porção, uma paraxá, foi Sara, na porção Raei Sará, lá no livro de Bereshit. Sara, uma mulher de fibra, uma mulher importante dentro da geração do povo, geração no sentido de gerar o povo do Eterno, teve uma participação muito importante, embora muito calada, falou pouco, apareceu pouco, mas as suas ações demonstraram muito significado. Depois nós tivemos a porção Itrô, que trata de um descendente de Abraão, né? Abraão, depois que Sara morre, tem filhos com Queturá, e um dos seus filhos se chama Midian, que dá origem ao povo midianita, de onde nasce
Itrô, que foi um sacerdote, que teve 7 nomes, que teve 7 filhas. Nós já ouvimos um pouquinho sobre Itrô, e Itrô trouxe uma mensagem muito importante, a sua bênção ao Eterno. Ele foi o primeiro a abençoar o Eterno, Baruch atah Adonai. Ele trouxe essa primeira bênção pela palavra de um midianita. E ele auxiliou Moshe, que era seu genro, e teve o mérito de receber a porção, que eu diria, coração de toda a Torá, a porção que nos traz as 10 maravilhosas palavras, a porção do livro de Shemot, a porção de número 20, nos traz as 10 maravilhosas palavras. Então, 2 pessoas maravilhosas que só fizeram trazer coisas boas e foram agraciadas com o mérito de estar na Torá. Mais à frente nós vamos ter um cidadão mau, que vai trazer uma situação ruim para o povo do Eterno, mas mereceu uma porção para ele, Balaque, que vai trazer lá o feiticeiro Bilã, e nós vamos ter méritos que virão com Bilã, nós vamos aprender coisas com Bilã, nós veremos um pouquinho mais à frente. E, finalmente, Pinhas, que também é um descendente de Aharon, vai ser o sumo sacerdote, filho de Elazar, então também uma pessoa que vai honrar ao Eterno e vai ter mérito de ter uma porção. E o quinto elemento é esse famoso Cora, famoso a partir de agora, famoso que é bastante conhecido, você que já acompanha os estudos no canal já viu que Cora trouxe aí coisas boas no sentido de aprendizado, porque as coisas ruins servem de aprendizado para que a gente não cometa a mesma ação, para que a gente aprenda que essa forma de agir não é correta. Só que Korah, ele permanece presente até hoje. Balak, Bilam, permanecem até hoje. Está cheio de Korah por aqui. À minha volta, na cidade, à tua volta, no mundo inteiro, nós temos muitas pessoas que têm essa personalidade de Korah e daqueles 3 que o serviram, Datã, Avirã e On. Esses 3 que nós veremos já, eles estão presentes. Estão presentes como? Na personalidade, na forma de agir, na inveja, na maquinação, para que as coisas funcionem do jeito que eles querem. Um resquício lá de Babel, da Torre de Babel, lá de Nimrod, porque você vai ver daqui a pouco que Korah foi um sujeito que tinha tudo ao seu dispor. Ele era um levita. Ele não poderia ter herança, ele não poderia ter bens, mas ele tinha muitos bens. Ele tinha muitas posses, muito dinheiro. Ele acumulou muito dinheiro porque ele trouxe lá do palácio do faraó. Então, uma pessoa muito rica, muito influente, e uma pessoa que, então, tinha o mando sobre aqueles que estavam à sua volta justamente porque tinha dinheiro. Essa personalidade que existe até os dias de hoje. A pessoa tem muito dinheiro, conseguiu lá, sabe-se como, não vamos analisar aqui como que as pessoas conseguem acumular dinheiro, mas ele acumulou dinheiro e, com isso, acumulou poder sobre outras pessoas. As outras pessoas começam a querer tirar uma casquinha desse dinheiro, começam a servir a esse cidadão. Tudo que ele fala, tudo que ele pensa, tudo que ele deseja vira uma ordem, mesmo quando ele não dá a ordem. Então, aquela pessoa que consegue manipular os outros. Então, ele tem dinheiro, ele tem poder sobre os outros, e aí ele quer mais, ele quer se tornar
um Deus, ele quer se tornar um ser superior, um ser único, como Nimrod queria ao construir aquela torre, né, para chegar aos céus e ficar, né, tomar o lugar do Eterno. Nimrod trouxe essa imagem que funciona até os dias de hoje, domina o mundo, domina as pessoas até os dias de hoje. Nimrod implantou aquela tecnologia, né? A tecnologia que veio para suplantar a vontade do Eterno, a criação do Eterno. Quando ele prepara tijolos cozidos, ele implanta a tecnologia, ou seja, antes se usava pedras, pedras são disformes, são complicadas de se fazer um muro, se leva mais tempo, mais trabalho, então ele fez lá de barro, material que se acha em todo canto, transformou aquilo em paralelepípedos, todos do mesmo tamanho, cozidos, resistentes, fácil de trabalhar, e aí essa tecnologia vem a suplantar a natureza, né? A natureza criada pelo Eterno. Até hoje, né? Hoje o grande evento tecnológico, a grande criação tecnológica que vai destruir toda a humanidade, que vai suplantar a inteligência humana, a inteligência artificial está tomando conta, e ninguém fala mais nada a não ser inteligência artificial que vai dominar, que vai. Daqui a pouco vem outra coisa, nós já passamos por muita coisa, né? Nós já passamos por muitas tecnologias que vão suplantar o ser humano, mas o ser humano continua aí suplantando. Então, Korah traz essa ideia, esse conceito, né, de querer substituir aquele que o Eterno coloca, tudo aquilo que o Eterno coloca à nossa disposição. A inveja de se tornar o Eterno, a inveja de querer ser poderoso, mais poderoso que o Eterno, só porque tem bem, só porque tem controle sobre outras pessoas. Então, hoje nós temos esse tipo de pessoas em todas as comunidades, em todas as congregações, não só religiosas, né? Quando eu falo congregação, no sentido da Torá, congregação não é uma união de pessoas com um objetivo religioso, mas um ajuntamento de pessoas para fazer qualquer coisa. Uma reunião de condomínio é uma congregação de moradores de um prédio, de uma cidade, de uma vila, de um condomínio, enfim. Né? São pessoas que se unem para fazer alguma coisa em comum. Isso é uma congregação, isso é um ajuntamento, isso é uma comunidade, que na Torá tem vários nomes, Kahal, né, Adat, Am, povo. Né? Então, tudo isso são sinônimos que a gente tem até os dias de hoje, que as religiões começaram a separar nomes e aí dá-se a entender que congregação é só para a religião, mas não é. Korah reunia ali um grupo de pessoas para mandar, né? E ele mandava de uma maneira muito sutil, né? Ele tinha aquela habilidade de levar, né? Levar aí a desconfiança, sabia que um estava insatisfeito com alguma coisa, ia ali, fazia uma futrica, fazia passava uma conversa para que aquelas pessoas então se sentissem poderosas e tomassem a frente das coisas, como Datan e Aviram, né? Dois personagens já briguentos entre eles, já brigavam o tempo todo, desde pequenos, viviam lá em discussão, pessoas arrogantes, agressivas, que falam, e o que elas falam de forma agressiva que as outras pessoas ficam com medo, se retraem, mesmo tendo razão, muitas vezes se retraem, deixa aquele arrogante, prepotente falando lá como se ele fosse o dono da verdade e agiam dessa maneira. Então, esse tipo de pessoas, essa porção está aqui para mostrar que isso existe até hoje. Nós devemos prestar atenção nos sinais do Eterno, nós devemos prestar atenção no que é a verdade do Eterno trazida nas suas palavras. Morreram os espias, né? E
o povo então estava revoltado, porque é isso que acontece, né? O povo não entende na mesma hora, poxa, realmente a gente pisou na bola, o Eterno não queria que a gente fizesse isso. Não, nós vamos subir aí, agora a gente vai subir o monte e vamos de qualquer jeito, porque é isso que o Eterno quer. Eles não param para pensar, e até hoje a gente faz isso, a gente não para pensar no ensinamento do Eterno. O que, que o Eterno quer da gente? Pouquíssima coisa, obedecer os 10 mandamentos, só isso. Simples assim, né? Mas a gente fica procurando, né? Procurando pelo em ovo, a gente fica procurando coisas que não existem para tentar, né? Tentar fazer valer, porque 10 mandamentos é muito pouco, a gente quer obedecer a 200, 300, 500, mas 10 é muito pouco, então a gente acha que tem, né? Que tem alguma coisa aí por trás e a gente quer mais. E aí o povo estava nessa situação. Korah aproveitou esse momento para, né, para ela lançar o seu veneninho. Vai cá Korah, e pegou Korah, Ben Itzhar, Ben Kehat, Ben Levi. Então Korah era filho de Itzhar, filho de Kehat e filho de Levi. Torá não existe neto, bisneto. Então era filho de um, neto do outro e bisneto de Levi. E Datan e Aviram, Binei, Binei Eliav, Veon, Ben Pelet, filho de Pelet, On, né? Um cidadão chamado On, filho de Pelet. Todos esses, Datan, Aviram e On, eram descendentes de Reuven, Binei Reuven, filhos de Reuven, primogênito de Jacob, primogênito de Jacob, que nasceu primeiro. Vejam, um filho, como disse Léa. Então aqui, Korah juntou esse grupo de pessoas. Datan e Aviram eram dois jovens, aqui já não são mais jovens, eles, mais ou menos todos esses aí, têm a idade de Moshe, aproximadamente a idade de Moshe. Você lembra lá na porção Shemot, quando Moshe sai da casa do faraó, ele encontra lá um sujeito, um egípcio batendo num ivri e mata o cidadão, enterra ele lá na areia. No dia seguinte ele sai de novo, vê dois ivri brigando, vai conversar com eles e os caras falam: quem diz que você é um governante sobre nós, um juiz sobre nós? Acaso vai nos matar e esconder como fez com o egípcio? Esses dois eram Datan e Aviram, mais ou menos da faixa etária de Moshe, ali pelos 40 e poucos anos, que viviam, né? A diversão deles era ficar brigando, era ficar discutindo, eram aquelas pessoas que aparecem nos dias de hoje, que se impõem pela truculência, pela forma agressiva de ser, pela forma de falar alto, de esbravejar, de acuar as pessoas pela, pela sua personalidade, não pelo seu cuidado, pelo seu cuidado com o próximo, pela sua boa vontade em ajudar. Não, são aquelas pessoas que chegam assustando e todo mundo se cala, como Moshe se calou e fugiu daqueles dois. Então aqui você vê mais ou menos, né, um desenho, um diagrama muito, muito simples. Né? Nós vemos aqui quem é Korah. Né? Korah era filho de Itzhar, que era irmão de Amram. Amram, filho de Kehat, Itzhar, filho de Kehat, Hevron, filho de Kehat, e Uziel, filho de Kehat. Então, nós temos aqui esses filhos de Kehat, e Arã tem o seu filho Moshe. Moshe não era o primogênito, Aaron não era o primogênito, apesar de ser o primeiro filho homem, a mais velha era Miriam. Mas Korah era o primogênito de Itzhar.
Então ele se sentiu no direito de ser o sumo sacerdote, ele se sentiu no direito de ser o Kohanim, o Kohen Gadol, né? Então ele se sentiu no direito. Agora, a gente se sentir no direito não tem problema nenhum, você pode se sentir no direito de ser quem você é, quem você quiser, mas quem você é realmente é o que você demonstra. Então, é o Eterno escolheu Moshe e escolheu Aharon. Não foi Moshe que escolheu Aharon. Quando Moshe soube que Aharon iria participar, ele nem lembrava mais certamente que o irmão podia fazer qualquer coisa, porque ele estava no a serviço do faraó 40 anos, depois ele ficou 40 anos lá em Midian com o Itrô. E aí ele vê aquele arbusto queimando, chega perto, conversa com o Eterno diz que vai colocá-los para libertar o povo, e ele fala, olha, eu não falo direito, eu sou gago, tenho a língua presa, eu não sei, estava com medo, logicamente. Né? Se você recebe uma missão dessa, a primeira coisa que vem é o medo. Né? Será que eu vou conseguir? Será que eu tenho capacidade, né, de fazer isso? Né? E aí ele se, digamos assim, se retrai e o Eterno fala, olha, então vou colocar Aharon, que é seu irmão. O Eterno todo o tempo fala que Aharon é seu irmão, Aharon é seu irmão, fale para Aharon, seu irmão. O Eterno sempre lembra que Aharon é o irmão de Moshe, e aí o Eterno escolhe Aharon. Não foi Moshe que falou assim, ó, eu vou colocar meu irmão, porque se ele poderia ter colocado Gershom, Eliezer, ninguém nunca mais ouve falar de Gershom e Eliezer. São os dois filhos dele que nasceram. O último episódio que eles aparecem foi naquele momento que a mulher de Moshe Tziporá, lá na porção Shemot, né? Na porção Shemot, a Tziporá faz lá dá uns 5 minutos nela lá, e ela vai lá, circuncida o filho, chama Moshe de esposo sanguinário e nunca mais vê ele, só vai ver ele lá depois, quando Itrô leva ela e esses dois jovens para encontrá-lo, né, já lá no Monte Sinai. Então, Korah certamente conheceu Moshe, porque Korah era um cara muito inteligente, era um cara muito esperto. Ele trabalhava como na parte de finanças lá do faraó. Ele era lá responsável por alguma parte financeira. Quando o Eterno lança aquelas últimas 3 pragas de escuridão, quando o Eterno diz, olha, vocês vão aproveitar a escuridão e verificar onde o povo de Mitzrayim guarda os seus bens que vocês vão levar na saída, Korah pegou lá tudo que ele podia de ouro, de prata, de joias, levou lá centenas e centenas de cofres com material que ele roubou do faraó. E ele certamente conhecia Moshe, conhecia as capacidades de Moshe, porque ele viveu aquele tempo que Moshe viveu no palácio, aqueles 40 anos, certamente ele conhecia Moshe, como Moshe agiu naquele período. Então ele queria, porque queria ser o Kohen Gadol. Ele tinha dinheiro, ele mandava nas pessoas do jeito que ele queria, então ele agora queria ser, né? Ele queria ser, na verdade, um Kohen Gadol, porque ele se achava muito importante e ele estava mordido com o seguinte fato: Moshe definiu quem seriam os líderes de cada tribo, né, em volta do Mishkan. Né? Então ele acha que foi Moshe, mas não foi Moshe. Foi o Eterno que disse que Yehudá seria representado por Nachshon, que Merari seria Tsuriel, e Gershon seria Eliasaf, e todos esses que nós já vimos na porção Bamidbar, né, que foi
brilhantemente trazida aqui pelo Moré Fábio Mazzarella. E para a tribo de Kehat, ele se achava um importante, porque ele era Korah, o primogênito de Tsar, mas Moshe colocou ele de Safã, que era primogênito de Uziel, não foi ele se achava mais importante, então ele achava que ele deveria ser o escolhido para ser o representante dessa tribo, e ele não foi. Então, veja a mágoa que cresce. Mágoa não digo, mas a inveja, né? A inveja aquele que tem dinheiro, que tem poder e não consegue ser o superior no meio de todos, né? Quer ter um status, né, mais elevado, porque o cara que já tem dinheiro, já tem poder sobre os outros, ele quer ficar no lugar do Eterno. Nimrod trouxe essa visão de mundo para nós, né? Então isso foi muito importante para Korah formar a sua ideologia, digamos assim, a sua forma de querer agir. Por quê? Porque para ele o Eterno não era ninguém, quem estava fazendo tudo era Moshe. Moshe, por algum motivo lá, ele conseguiu juntar as pessoas, ele conseguiu organizar as pessoas e ele queria ser, pelo menos, ficar no lugar de Aharon. Então, ele estava aqui revoltado. E aí, certamente, ele tinha uma proximidade aqui com quem? Quem ficava próximo do acampamento de Kehat, o acampamento de Reuven, o acampamento do sul, né? O acampamento do sul ficava muito perto. Bom, por exemplo, o acampamento do norte tinha que atravessar todo esse espaço aqui e mais esse. Então ele ficava aqui muito próximo e certamente conhecendo Datan e Aviram, a personalidade dos dois. Esse On aqui também não deve ser uma pessoa que fique muito atrás, eram parentes, né? Então também comentou esses dois aqui, esses dois são aquelas pessoas, né? A gente vê muito nos filmes hoje, né? Tem o chefe e tem aqueles dois que fazem tudo que o chefe quer, que o chefe manda, eles fazem. Mas isso não é só nos filmes de ficção, nos filmes de mocinho e bandido que existe por aí, isso existe nas todo o tipo de congregação. Tem aquele líder e tem o que suja as mãos, o que vai fazer as coisas que o líder quer, que vai fazer, que vai executar aquilo que o líder está querendo, está mandando, e muitas vezes ele nem fala que quer, ele só expressa uma opinião, só expressa a sua vontade, e os dois vão lá fazer 1, 2, 3, quantos tiverem. Né? E aqui, no caso, eram esses três aqui que foram, né, que eram aqueles que levavam ao povo as informações, a forma de que Korah estava querendo conduzir o povo, né? Fazer valer a sua vontade. Vai a Cumu, levantaram Lifnei Moshe, diante de Moshe, Anashim, homens, Mibnei Israel, dentre os filhos de Israel, ou seja, pessoas que tinham, né, que eram líderes, Ha, Mishim, 50, o Mataim e 200, Nessiei, ou seja, pessoas líderes, pessoas que tinham já sido escolhidas como líderes dentro desse povo. Porque você lembra da ideia de Itrô, né? Líderes sobre 1000, líderes sobre 500, líderes sobre 100, sobre 50, sobre 10. Então, tem muito líder aí nessa história. Eram 603 mil pessoas, tem muito líder. Tem os líderes lá, os poucos que gerenciavam muitos, mas tinham aqueles lá, aqueles grupinhos que comandavam, cuidavam de 10 pessoas. Esses eram muitos grupinhos. Então, ele conseguiu, né, conseguiu na sua conversa mole, na sua lábia, porque
esses líderes, eles geralmente têm essa capacidade de falar, de convencer, de ver o que o outro está insatisfeito e falar assim, olha, você está insatisfeito porque fulano lá está fazendo isso, 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 Moshe está fazendo o que ele quer, já colocou o irmão dele para ser o Cohen Gadol, vai receber o 10º, vai receber um monte de coisa lá, está vivendo numa boa, está num lugar especial, virado para o leste, o sol nasce, já fica lá, né, vitamina D na pele dele primeiro, em vez de estar na pele dos outros. Então, esses caras, eles sabem como manipular as pessoas. E, logicamente, conseguiu aí 250 líderes. E dada a congregação queria, queria convidados, né? Cará, convocados, aqui a palavra cará, convocar, chamar, moed, para um encontro. Anshei Shem. A Torá sempre traz isso, né? Homens de respeito, homens de renome. Você viu lá nos Nefilim, lá no capítulo 6 de Bereshit, nós temos lá uma passagem muito rápida, né? Três versos falando que os Nefilim geraram filhos nas mulheres, homens de respeito, homens de renome, pessoas que são consideradas altamente conceituadas dentro da sua comunidade. Não quer dizer que são pessoas que têm renome frente ao Eterno. As pessoas que têm renome frente ao Eterno geralmente não são muito conhecidas na sua comunidade, porque são aquelas pessoas que são humildes, que não exacerbam aquilo que elas fazem, não são aquelas pessoas que põem seu nome na fachada, né? São aquelas pessoas que executam a palavra do Eterno, que guardam as palavras do Eterno, praticam essas palavras. O Eterno sabe quem são elas, conhece elas pelos nomes, mas muitos são de renome nos meios do seu grupo, são pessoas importantes, né, porque aparecem, mas são pessoas muitas vezes que para o Eterno não tem nome nenhum. São pessoas que dizem que conhecem Yeshua, que fazem tudo o que Yeshua diz para elas fazerem, mas que Yeshua diz para elas naquele dia, no dia do juízo, vocês vão chegar a mim dizendo, pelo teu nome eu fiz milagres, eu curei pessoas, eu espantei demônios, e Yeshua vai dizer, eu não os conheço, não sei quem são vocês, nunca os vi. Então são essas pessoas de renome que o Eterno traz lá em Bereshit, que traz aqui agora pessoas que aparentemente são importantes e que muitos querem ser iguais a elas, mas que na verdade são pessoas da pior espécie, né? São trapos de menstruação, como disse Yeshayahu, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas, a gente tem que prestar atenção e sempre buscar na Torá, né? Sempre buscar o ensinamento que está na Torá e não o que essas pessoas nos trazem. Vai a Calu e ajuntaram, Kahal é ajuntamento, outro nome para congregação, né? Vai a Kahalu al Moshe, ajuntaram contra Moshe, Peal a Haron e contra Haron. Por quê? Porque eram os dois líderes. Vai Omru alahem e disseram para eles, Rav lahem, que kol haedah kulan kedoshim. É muito para vocês, quer dizer, pegaram tudo para vocês, né? Vocês são os caras, né? Vocês pegaram o bom e o melhor para vocês. Porque toda a congregação, kol haedah, toda a congregação, kulan kedoshim, todos eles são separados, todos eles são santos, todos eles são consagrados ao Eterno. Por quê? Porque são todos ivri. O Eterno, né? O Eterno separou, além dos hebreus, o Eterno separou dentro dos hebreus um grupo de pessoas, uma tribo, né,
separada para ele, para atender a ele. São todos separados para o Eterno. O Betorren, e no meio deles, o Betorran, no meio deles, Adonai. O Eterno vive no meio deles. O Eterno diz: construam um mexicã e habitarei no meio de vós. Então o Eterno está no meio do seu povo. Não são só vocês dois que devem, né, que têm direito a tudo, não só vocês dois que o Eterno escolheu. Né? Nós podemos, qualquer um, estar no lugar de vocês. Madua, por quê? Titnasu al-Kahal Adonai. Por que vos ergueis sobre a congregação de Adonai? Na cabeça dele, né, na frente daqueles todos, ele está dizendo: por que vocês se colocam acima de toda a congregação? Já que toda a congregação, né, todo esse ajuntamento de pessoas, todos os Leviim, são separados para o Eterno, que são eles a congregação do Eterno. O Eterno vive no meio de todos nós. Por que só vocês estão aí acima de tudo? Né? Um é o líder, o outro é o Cohen Gadol, os filhos do Cohen Gadol são os sacerdotes, e aí ninguém mais pode ter acesso, ninguém mais pode. Que história é essa? Né? Então é isso que geralmente ele faz. Mas ele não fez isso sozinho, ele fez isso porque ele tinha atrás dele quantas pessoas? 253 pessoas, né? Os 250, mais Datã, Avirã e On. Então são 254 pessoas, né, que estão ali reclamando o direito de ser o povo escolhido pelo Eterno. Interessante notar, né, que 254, se você somar os dígitos, dá 11. É como se fosse assim, uma tribo, Levi. 11 tribos são as outras 11 tribos representadas aí por esses 254. Esses 254 queriam estar no lugar da tribo separada para o Eterno. Então nós temos aqui, né, nós temos uma relação numérica aí muito interessante desses 254. E ouviu Moshe, vai chamar Moshe, e ouviu Moshe, vai pol al panav, e caiu sobre as faces dele. Ou seja, o que Moshe faz nessa hora? Né? Moshe não se revolta, Moshe não sai berrando lá, botando o dedo na cara de Cora. Né? O que Moshe faz? Moshe cai em reverência ao Eterno, cai com as faces no solo. Ou seja, ele não parte para o confronto. Ele confia no Eterno. Ele se recolhe. Isso não é covardia, né? Isso não é. Quando a gente parte para a briga, a gente está se acovardando como o outro que nos agrediu. Ele aqui, ele se volta ao Eterno, ele cai com os rostos, com as faces sobre o solo, procurando, né, se relaxando, concentrando para receber do Eterno, né, a orientação do Eterno, o que fazer nessa hora. É o que a gente precisa aprender a nunca reagir de imediato. Dá um tempo, espera, respira, relaxa, busca um contato com o Eterno, a orientação do Eterno, para esse momento em que a primeira vontade é partir para cima. É isso que normalmente se faz, se parte para cima. Vou revidar isso aqui, o cara está falando besteira, vou falar em cima disso. Não, calma, relaxa, respira. Vamos ver a orientação que vem. Essa orientação não veio de Moshe, vem do Eterno. Moshe não propõe algo que o Eterno vai fazer lá na frente. Moshe não tem como dizer, olha, faz isso porque o Eterno vai dar uma lição para vocês. Moshe não sabe o que o Eterno vai fazer. A instrução vem do Eterno. Vai daber el Korach, ve el kol adato lemor. E falou, disse, vai daber, falou
E falou para Korah e para toda a congregação dele, aquele grupinho, né? Aquele grupinho de 254 que estava com ele, aqueles os asseclas dele, a, a, o bando dele, né? O bando deles falou para eles, Lemor, dizendo, Boker, amanhã, o ao alvorecer, né? Sempre ao alvorecer, porque amanhã sempre dá a entender que é desde que o sol nasce até a hora do almoço, né? Boker é aquele momento em que a escuridão da noite vai dar lugar à luz. A mistura vai Yodá fará conhecer Adonai El Asher Lo, a quem é para ele. Veet Ha Kadosh, o separado. Né? O separado. A palavra Kadosh, ela tem o sentido do separado para o eterno. Né? Não é só santo, né? Porque a gente tem esse conceito de santo, né? Do santo trazido pelas religiões, que na verdade é a palavra para separado. Quem o eterno separou para ele? Vai crive e apresentará Elav a ele, Veet Asher e Bihar, e a quem escolher bo nele, e Crif Elad apresentará a ele. Então o Eterno vai separar quem é dele, quem ele escolheu, não eu, não você. A gente não escolhe nada, quem escolhe é o Eterno. O Eterno escolheu Moshe no meio de um monte de gente. O Eterno escolheu Aharon, podia ter escolhido outro, podia ter falado assim, olha, tem um cara lá na tua vila que eu vou colocar ele como teu, né, como teu, é, como a tua voz, você será o Elohim dele e ele será a tua voz. Mas ele escolheu Aharon, ponto, né, ponto. Ninguém tem mais que justificar, que questionar, que querer debater isso, não tem espaço para debate. E aí, essa pessoa vai ser apresentada. Ora, Moshe não poderia ter dado essa ideia. Essa ideia não veio dele, essa ideia veio do Eterno. No momento que ele não reagiu, no momento que ele se humilhou frente ao Eterno, né, certamente deve ter pensado, Pai Eterno, dá-me forças para enfrentar esse cidadão, dá-me uma solução. É isso que a gente tem que fazer, né, nos momentos da nossa vida em que a gente se depara com uma agressão, com uma violência, com um questionamento, com qualquer coisa que vá nos trazer o mal. O mal e o bem sempre serão apresentados à nossa frente, sempre estarão à nossa frente. Quando a gente confia no Eterno, a gente vai escolher o bem. Moshe demonstra isso aqui o tempo todo. Zot asu, isso fareis. Que rulachem, pegai para vós, mar tot, incensários, Korah verhol adatot, Korah e toda a congregação dele, toda a tua turma aí, né? Então vocês vão pegar incensários. O tenu varrem, colocai neles fogo, vê, mu alechem, e ponde sobre eles Ketoret, o incenso, as ervas aromáticas, lifnei Adonai, diante de Adonai. Mahar, amanhã. Verraiá será Raish, o homem, Asher e Virrar Adonai Hu, que escolherá Adonai ele, Ha Kadosh, será o separado. Rav Lahem Bnei Levi, é muito para vós, filho de Levi, ou seja, Moshe responde da mesma maneira que o outro começou. É muito para vocês, né? Ser aí os escolhidos, os que estão por cima de todo mundo. Então agora vocês vão ter chance de fazer a mesma coisa. Só que pensa bem o que Moshe está falando. Moshe
falou a palavra que o Eterno colocou na boca dele. Mas pensa bem agora, você que conhece a Escritura, você já sabe que acender fogo estranho é morte certa, né? Se você não for corregador, né? Se você for corregador, não tem problema nenhum. Mas ele está falando, olha, vocês todos aí, os 254, vão pegar o incensário, colocar o fogo e colocar o incenso. Se você pensar bem, olha, mas espera aí. O Eterno diz que quem fizer isso vai morrer. E já aconteceu, porque Nadav e Avihu fizeram isso e na mesma hora sumiram, desapareceram, vieram fumaça. Eu vou fazer isso, mas se eu for escolhido, tudo bem, eu vou me dar bem, mas se eu não for, amanhã eu estou morto. Então esses não pensaram no assunto. E não pensaram também em Eildade e Meridade. Você lembra, porção Berraloterra, que o Eterno pediu que Moshe levasse 70 anciãos. Ora, eram 6 anciãos por tribo. 6 vezes 12, 72. Mas o Eterno pediu 70. 2 teriam que ser escolhidos. Então Eldade e Meldade falaram assim, olha, a gente não vai, porque vai ser constrangimento para 2 pessoas que vão lá ser lançada a sorte sobre ele, vai cair a sorte ruim, o cara vai querer ficar, mas não pode, porque não foi sorteado, vai ficar constrangido, vai ficar isso, aquilo. A gente faz o seguinte, a gente já fica aqui, deixa que eles vão, e o mover que estava sobre Moshe, o Eterno pegou e colocou sobre eles, e eles profetizaram. E Eldade e Meldade, que nem estavam perto, também profetizaram lá no acampamento. Então, se eu sou um desses 250, Rasa Halila, que eu nunca seja, mas se eu fosse um desses, eu ia pensar assim, olha só, eu não vou lá acender meu incensário, porque se eu acender e não for, eu vou morrer. Se eu não for, não acender, ficar aqui e for eu, o Eterno vai me buscar aqui. O Eterno vai fazer cair sobre mim o seu mover, e eu serei o corregador. Então, esses 250 estavam inflamados pela inveja, pelo ódio que estava no coração de Cora. E isso acontece até hoje. Pessoas que seguem um líder, né, que não é líder de coisa nenhuma, que se autoproclamam um líder e fazem tudo o que ele quer e estão fazendo coisa errada. Leia a Escritura, aprenda com o Eterno, aprenda na instrução do Eterno. Torá é instrução, Torá é guia, Torá é a baliza, é o cajado, né? O cajado que nos orienta, que nos corrige. Então não siga um líder que não tem nada a ver com a Escritura. Presta atenção nisso, porque senão você vai acender fogo estranho e no final quem vai se dar mal não é um líder, é você. Presta atenção nisso. Estejamos alertas o tempo todo. Pensa no que aconteceu. Pensa na instrução da semana passada para usar ela hoje. Né? Então é isso que a gente vai aprendendo a Torá, porção a porção, para a gente ir ruminando essas palavras, ruminando esses ensinamentos. Vaiomer Moshe el Korah. E disse Moshe para Korah: Shimuna, ouvi, eu rogo. Olha só a humildade de Moshe. O cara está atacando ele, chamando ele de arrogante, de prepotente, de se achar o máximo. E ele vai lá e responde: ouvi, eu rogo. Ouvi, por favor. Então, por favor, eu rogo. Dá licença. São palavras que a gente tem que usar o tempo todo. Binei Levi, filhos de Levi. Hameat é pouco, acaso é pouco? Mechem, para vós que Ivdil Elohei Israel, que separou o Elohim de Israel, a terrem a vós, Meedat, da congregação de Israel, Lekar, Lecha, crive,
para aproximar a terrem elave a voz deles, le avod, para servir, et avodat, o serviço, Mishkan, no tabernáculo, num lugar sagrado, num lugar especial do Eterno. Vai lamod e permanecedes, lifinei Haedá, diante da congregação Le Chartan, para o ministrar deles, o ministrar dos Kohanim. Então vocês já estão separados, vocês já estão selecionados como especiais. Todo o povo sabe que vocês são os caras, vocês são os escolhidos pelo Eterno, separados do meio de toda a congregação. Vai a crer, o terra, e aproximou a ti, ve kol ahecha, e a todos os teus irmãos, Binei Levi, filhos de Levi, e terra contigo, ubi castem, e requereis também Kehuná, o sacerdócio. Então veja aqui, né? Veja aqui novamente aquela figurinha, eles já estavam separados, eles já estavam aqui nesse grupo, e graças a Moshe e a Aharon, eles tinham um papel especial dentro dos especiais. Por quê? Porque eles ficavam com filé mignon aqui, ó. Deixa eu tirar minha... Eles ficavam com a caixa do testemunho, a Aron Edut, a Arca da Aliança, a menorá, a mesa, os altares, os itens do Mishkan, tudo ficava sob a responsabilidade deles. Então, dentre os selecionados, dentro do grupo de Levi, graças a ser a família, da mesma família, não eram irmãos, eram primos, graças a ser a mesma família, eles foram separados pelo Eterno. Já tinham essa bênção, já tinham essa glória sobre eles, mas eles querem ser Kohanim, eles não querem ser simplesmente, né, simplesmente aqueles responsáveis, aqueles separados, aqueles que já estão lá em cima. Eles querem mais. Essa é a sede do poder, né? Essa é a sede daquele que quer porque quer, quer porque quer mais poder. A sede de poder não acaba com água. Quer mais, 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 mais. Né? A torre que vai crescendo, 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 mas nunca chega. Né? Se você lembrar da torre, eles construíram, subiram, 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 mas no final o Eterno teve que descer para falar com eles, para ver o que eles estavam fazendo. Eles não chegaram nem perto. Então o Eterno sempre vai estar acima. Nós nunca chegaremos lá. Então não adianta querer ser mais e mais e mais e mais. Você já recebeu aquilo que você merece, aquilo que você precisa para se desenvolver. E você tem capacidade de se desenvolver mais. Você vai se desenvolver mais. Você vai, a partir do momento que você ouve a palavra do Eterno, guarda no teu coração e pratica, você vai cada vez mais aproximar o Eterno de você. O Eterno vai te selecionar como especial, vai te aproximar dele. É assim que a gente tem que pensar, caminhar para o Eterno. E não querer ser, querer tomar o lugar dele. Lahem, por isso, atatu, vechol, a da terra e toda a tua congregação, todo esse teu grupo, no Adim, agruparam al Adonai, contra Adonai. Ve Aharon, Mahu, que Taliv, nu, Alav. Aron, quem é ele para que murmurais contra ele?
quando a pessoa tem inveja do seu próximo, 10º mandamento, Lotarmod, quando a pessoa cobiça o que existe para o seu próximo, ele está julgando o eterno. Ele não está preocupado que o próximo recebeu algo. Ele quer saber por que o eterno não deu para ele. Por que não é para ele? Por que é para o outro? Por que esse cara merece isso e eu não? Mas não é assim que a gente deve pensar. Lotarmod, não cobice o que está para o teu próximo, porque você recebe aquilo que você merece. É mérito teu e o Eterno vai te dar aquilo que você merece. Não inveja o que é do teu próximo, não inveja o que ele tem, porque ele precisa daquilo para desenvolver as suas atividades, o seu papel junto ao Eterno. O Eterno dá a cada um de nós muito, né? E você deve amá-lo com esse muito. Não inveja o que é do teu próximo. Porque quando você inveja o teu próximo, você está julgando o Eterno. Você está invejando o Eterno, julgando o Eterno. Então, quando Corá está falando de Aharon, na verdade ele está questionando o Eterno. Eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu sou o cara, e você dá isso aí para esse sujeito que não tem nada, né? Eu que merecia, eu que sou o primogênito da minha família, e nem primogênito ele é, mas o Eterno está preocupado com o primogênito. Quantos primogênitos na história, né, ficaram de fora? Então, sempre que a gente pensar o que o nosso próximo usa, tem, está disponível para ele, abençoe ele. Abençoe ao Eterno por ter dado a ele essas oportunidades. E abençoe você pelas oportunidades que você recebeu. Abençoe o Eterno por ele ter te dado o que ele te deu. Para você usar. Para você usufruir no mundo. Não julgue ao Eterno. Quando a gente julga o próximo, a gente julga o Eterno. Quando a gente assassina o próximo, a gente assassina o Eterno. Quando a gente rouba do próximo, a gente rouba do Eterno. Quando a gente adultera alguma coisa do próximo, a gente está adulterando ao Eterno. Quando a gente fala mal do próximo, a gente está falando mal do Eterno. Então, pensa sempre nisso. As 10 palavras não precisa mais que isso. A gente tem que guardar no coração, tem que praticar todos os dias da nossa vida. Vaishilá enviou Moshe Licró para chamar Ledatã e Avirham, por Datã e por Avirham, Binei, Eliabe, os filhos de Eliabe, Vaiomeru, disseram: Lo nale, não subiremos. Arrogantes, prepotentes. Não, mas nós não vamos subir não, cara. Não vou lá falar com o Moshe de jeito nenhum, cara, porque a gente é que merece. Enfim, não tem humildade, né? Nem não tem humildade, não respeitam a liderança de Moshe, que foi dada pelo Eterno. Hameat, acaso é pouco? Que Elitano me eretz zahav halav devash, que subiste a nós da terra que mana leite e mel. Veja só como esses dois são arrogantes, prepotentes. Porque Moshe ficou humilde frente a eles. Vamos conversar com esses dois, né, para ver se de repente a gente consegue chegar no meio termo, acalmar, né? Mas eles não. Eles são terríveis. Olha só o que eles falam aqui, sabendo que essa frase foi cunhada pelo Eterno para a terra da promessa.
subiste a nós da terra que mana leite e mel, como se o Egito, Mitzrayim, fosse a terra que sobeja leite e mel. Então eles colocam isso como sendo, né, como sendo o slogan de Mitzrayim. Se fosse, o Eterno não teria tirado eles de lá. Lehatiteno, para nos matarem, Bamidbar, num deserto. Que tistarer aleno gan tistare, quer governar sobre nós, que governar sobre nós também queres governar? Isso eles falaram lá na porção Shemot. Quem é você? Quem te colocou como juiz sobre nós? Porque Moshe quis apartar a briga deles. Vocês são irmãos, por que vocês estão brigando? Quem te colocou de juízo sobre nós? Caso vai nos matar como matasse o egípcio? Aqui é a mesma coisa. Então você se autodeclarou um governo e agora quer governar sobre nós? Nós não vamos subir. Af lo el eretz zavat halav devash, também não, para a terra que mana leite e mel, Ravi Otstano, o Viotano, a nós fizeste vir, Vititem Lanu, e deste para nós Nahalat, herança, Sadé, de campo, V, Va, Harem, Ha, Einei, nos deste herança de campo e vinhedo, Ha, Einei, Ha, Anashim, Harem, Te, Naquer, e os olhos daqueles homens arrancarás. Que homens? Né? Que homens? Quando os espias vieram da terra, eles disseram que lá os homens eram grandes, gigantes, né? Que olhavam para a gente como se a gente fosse gafanhoto. Então você vai tirar o olho deles? Agora olha só, está reclamando aqui, a terra que mana leite e mel, você não levou a gente. Mas, na verdade, eles não estão indo porque os espias disseram para não ir. E eles... Não foi Moshe que não disse, olha, não vamos. Já que os espias falaram isso, nós não vamos. O que Moshe falou é, vamos seguir o que o Eterno nos manda fazer, ficar embaixo da nuvem. Quando a nuvem for, a gente vai. Mas eles quiseram sair correndo e morreram lá naquele monte Hormá. Né? Foram lá no monte e foram atacados pelos quenanitas que estavam lá no monte. Então, eles estão aqui agora reclamando de uma coisa que eles não querem fazer, que eles se impressionaram com os espias. E estão ainda acreditando que os gigantes veem ele como gafanhotos. E aí reforçam, não subiremos. E foi muita ira para Moshe e disse para Adonai, não atentes à oferta de grãos deles. Por quê? Porque eles fizeram ofertas, né? Eles fizeram ofertas, fizeram a minhá, e no dia seguinte eles vão oferecer o fogo estranho ao Eterno. Né? Datan e Avirã eram líderes dos seus grupos, então eles tinham essa atribuição de oferecer ao Eterno. Moshe diz, não atente à oferta de grão deles. E diz mais ainda, nem um jumento deles carreguei, e não fiz mal a um dentre eles. Lo ramor errad, nenhum jumento merrem deles na sati, carreguei. Velo ha rioti et ahat merrem, e não fiz mal, haha,
arreorti, e não fiz mal a um dentre eles. Então Moshe nunca pegou nada desses cidadãos, Moshe nunca mexeu com eles, nunca pegou, não tinha motivo para eles terem inveja de Moshe. Vaiomer Moshe el Korach, disse Moshe para Korach, Atá verrol adaterra, tu e toda a tua congregação, reu, estejais lifnei Adonai, diante de Adonai. Atá verrem, tu e eles, verraron, marra e Aharon amanhã, ou seja, ele colocou Aharon agora no meio, já que vocês vão querer saber quem é de vocês o Kohen Gadol, Aharon irá participar pela tribo de Levi. O Kru, e pegue ish, um homem, ou cada homem, marre tatô, do incensário dele, o netatem, e ponham alerrem sobre neles, ketorete, um incenso especial que só poderia ser aceso no Mishkan. Verriklavitem lifnei Adonai, e apresentarei diante de Adonai. Ish, um homem, marra, tetou o incensário dele, Hamishim, o Mataim, 250, marretot, incensários, Veatá, Veaharon, Ish, Tatô, tu e Aharon, um homem, o incensário dele, ou seja, cada um representando, né, representando lá os Korah e os seus 253, representando a rebelião, os rebeldes, e Aharon também participaria para ver quem o Eterno vai escolher. E pegaram cada homem o incensário dele, e colocaram sobre eles o fogo e puseram o incenso. Permaneceram em pé à entrada da tenda do encontro com Moshe e Aharon. E agruparam contra eles Korah e toda a congregação à entrada da tenda do encontro. E desceu a glória de Adonai a toda a congregação, a todo aquele grupo de pessoas. Vai da beira Adonai el Moshe e el Aharon lemor. E falou Adonai para Moshe e para Aharon, dizendo: Ri badlu mitor haedah. Separai-vos do meio dessa congregação. Veahaler otan que ragá. E aniquilarei a eles como um momento. Num piscar de olhos, o Eterno acaba com todo mundo. Então não existe essa coisa de que não, o Eterno não vai nos instruir, tem muito a fazer, eu vou fazer. Não, o Eterno, no momento que ele diz acabou, acabou, não tem 5 minutos, não tem 1 minuto, não tem nada, o Eterno vai destruir a todos. Agora, Moshe podia aproveitar e falar assim: bom, o Eterno vai acabar com eles, acabou o problema, vamos partir para a próxima, deixa que eles vão pagar pelo erro que eles estão cometendo. Mas Moshe não é assim. Vai pelu al pnerem vai oru, caíram sobre as faces deles e disseram: El Elohim, Ha-Ruhot, dos moveres, ele, o Elohim dos moveres, né? O Deus de todo o movimento, Lehol Bassá, de toda a carne, de todo o ser vivo, o ser que está dentro de todos os seres vivos, aquele que movimenta
a todos nós, aquele que insuflou nas nossas narinas a Nefesh Haia, mas insuflou também em cada animal a Nefesh, o mover, né? Cada animal, cada planta, cada ser vivo tem dentro de si o mover do Eterno. Então, o Elohei de Ha-Ruachot, de todos os moveres. Raiz, acaso um homem, Raiz Errad, acaso um homem, e retá, pecará, veal kol haedá, que sofre, e sobre toda a congregação tirarás, ou seja, se um erra, todo mundo erra junto? O Eterno disse que não. O Eterno disse lá no segundo mandamento, né, que ele faz, ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, mas se os filhos fizerem as mesmas coisas, senão não vai haver, né, não vai haver essa visita. Então, se um cometer o erro, os outros não devem pagar por aquele erro. Agora, muitos estavam ali sem nem saber o que estavam fazendo. Muitos seguem um líder sem saber o que estão fazendo até os dias de hoje. Muitos são lá cordeirinhos que vão seguindo o pastor, mas se o pastor levar eles para o buraco, eles vão cair no buraco. Então siga o pastor correto, né? Siga aquele que te leva para o caminho do Eterno. Então se afaste desse. Por quê? Porque senão pode cair sobre você, né? Pode cair sobre você a ira do Eterno. Então Moshe está aqui, né? Está aqui mostrando, não lembrando ao Eterno disso, não. O Eterno está testando justamente Moshe e Aharon, né? O Eterno está mostrando aqui que aquele que confia nele consegue, né, consegue ser ouvido. Por quê? Porque Moshe fala com o Eterno e o Eterno ouve. Não é o Eterno que mudou de ideia. O Eterno não mudou de ideia aqui, né? Vou destruir eles em um momento, mas ele queria ver a reação de Moshe. E Moshe aqui, ele não cedeu. Moshe, ele não falou, não, então tá bom, então acaba com eles e a gente vai seguir viagem. Não, Moshe diz para o Eterno, não puna todos eles, porque nem todos eles estão errados. Somente alguns cometeram, né, cometeram esse ato de maldade, esse ato de se revoltar contra o Eterno. Os outros nem sabem o que estão fazendo, né? Vão ter seu julgamento? Vão, né? Não é por ignorância que você vai ser absolvido, mas você não tem a totalidade da culpa. Eles estavam reunidos aqui, ó. As tendas estavam muito próximas, né? Essas tendas estavam muito próximas aqui. Então, os 250 estavam ao redor de Datã e Datã, Avirã, On e também Korah. Todos eles estavam aqui muito próximos. Vaiakam Moshe vaieler el Datã e Avirã. E levantou Moshe e caminhou para Datã e Avirã. Vaieler Aharab, e caminharam após eles Ziknei Israel, os anciãos de Israel, aqueles 70 que estavam aí, né, agora ajudando Moshe a conduzir o povo. Então o que ele fez? Ele foi tentar ainda conversar com Datã e com Avirã. Moshe tentava ainda salvaguardar a vida daqueles 250, porque ele sabia que muitos dali estavam ali sem saber, né, estavam ali perdidão, olhando para o lado, bom, vai acontecer alguma coisa aí, no final eu vou me dar bem. Né? Não estão sabendo o que está acontecendo, não estão prestando atenção, estão seguindo, né, estão seguindo aquele líder que está levando eles para o buraco. Então, ele esperava ainda, né, que trazer consciência para Datã e Avirã para separar aquele povo, para que nada acontecesse com aquele 250. Moshe era um líder, ele não queria perder nenhum.
E falou à congregação, dizendo: afastai-vos, eu rogo, sempre eu rogo, eu peço, por favor, de junto das tendas desses ímpios, e não toqueis em tudo o que está para eles, para que não pereçais em todo o pecado deles. Lembra quando os mensageiros desceram, chegaram lá para Avraham e depois foram lá para Sedom, né? Quando eles estão tirando Lot, sua mulher, suas filhas da casa, ele fala assim: não toquem em nada, não olhem para trás, vamos em frente, vamos seguir em frente, porque senão o mal vai cair sobre vocês. E a mulher de Lot olha para trás e acaba sendo fulminada, se transformando lá numa pedra de sal. Então, o que acontece aqui? Moshe está falando a mesma coisa. Olha, não toque em nada deles, não leva nada que é deles. Por quê? Porque tudo isso, né, tudo isso é coisa do mal e vai ser destruído junto com eles. E ergueram-se de junto da habitação de Cora, Datã e Avirã. Dos arredores de Datã e Avirã saíram e estavam em pé à entrada da tenda deles. E as mulheres deles, filhos deles e os pequenos. Então os 250 se afastaram. Né? Se afastaram. Mas Datã e Avirã ficaram lá, eles, na porta da tenda com as mulheres e com as crianças, inclusive os pequenininhos, as criancinhas, né? Quando falam criam, filhos deles são aqueles filhos já adolescentes, um pouco maiores, que já têm um pouco de autonomia para correr para cá, mas tem aquelas crianças de colo, aquela criança que não tem autonomia. E aqui a ideia que vem à mente da gente é justamente aquela ideia que aparece muito nos filmes, né? Daquele cidadão que está numa situação ruim, que é o cara mal do filme, que está lá com aquela situação que ele vê que não tem mais salvação para ele, aí o que ele pega? Pega um refém, uma mulher, uma criança, e coloca na frente dele, tipo, ninguém vai fazer mal a uma criança, eu vou me defender aqui. Quer dizer, colocar um refém na frente dele, né? O que eles estão fazendo aqui? Vamos colocar as crianças, vamos colocar aqui, né, esses pequenos para a gente não sofrer, como fez também Yaakov, né? Yaakov, o que ele fez? Ele mandou lá para frente do seu irmão, que vinha atacar, ele colocou as, as, as concubinas e as crianças, depois colocou Leia e as crianças, e no final colocou, né? Mas ele estava à frente, ele não era covarde a esse ponto, ele primeiro foi à frente e colocou as mulheres e as crianças atrás para o seu irmão ver que existiam, né? Que existia para ele toda uma família. Aqui não, aqui as mulheres estavam e as crianças estavam ali à frente de Datã e Avirã, sabendo que eles não estavam fazendo uma coisa muito certa. Sabiam disso, mas esperavam que iam se dar bem, né? Que iam se dar bem nessa maluquice, nessa doideira que eles fizeram. Vaiomer Moshe, e disse Moshe, Vezot te Lum, nisso sabereis que Adonai Shilachni, que Adonai enviou-me, le asot et kol, para fazer todos esses kol ha-ma'asim haele, todos esses feitos, que lo milbi, que não são de meu coração, ou seja, tudo que eu fiz, tudo que eu tirei vocês do Egito, abri o mar, fiz aparecer água, trouxe as codornas lá para vocês, não foi nada disso, né? Eu não fiz nada disso, isso não é do meu coração, isso não sou eu que quero fazer para vocês, é o Eterno que está trazendo esse ensinamento para vocês. Não é Moshe que nos traz algum ensinamento, é o Eterno. A Torá, nós chamamos Torá de Moshe, porque ela nos foi dada através de Moshe, mas é a palavra do Eterno, é o ensinamento do Eterno. Não é obra de ficção, não é obra de uma pessoa,
mas vem do Eterno, é uma instrução do Eterno. Im Kemut, como a morte, Kol Hadan, de todo o Adão, e Amutum morrerem, estes, então se todos morrerem, conforme morre todo ser humano, ou seja, como é que morre todo ser humano? Num dia, determinado dia, sem nem saber como nem porquê, a pessoa morre, do nada. Puf, acabou. Essa é a nossa vida. Nós podemos estar bem de saúde, mal de saúde, podemos estar numa situação de vigília ou estar dormindo, podemos estar em qualquer momento, a nossa vida acaba. A morte de todo o Adão é dessa maneira. Então, se esses também morrerem assim, o Pekudat Kol Ha'adam, visitar todo o Adão, e Paquet Alechem, visitará eles, Lo Adonai Shilarti, não me enviou Adonai, ou seja, se eles viverem a vida deles normalmente, se nada acontecer de diferente do que acontece para qualquer pessoa, então não foi, né, não foi Adonai que me enviou. Por quê? Veim, biriá e berá. Se criar, criará Adonai. Aqui nós temos o verbo bará. O verbo bará é uma criação do eterno. Bará é criar. Bereshit bará Elohim. No princípio criou Elohim, do nada. Não existia nada e ele criou. Aqui também ele vai criar uma situação que não existe, que não é real, que não tem como a gente fazer igual. Nós podemos, já dando um spoiler, abrir o solo com enxada, com pá, com retroescavadeira, mas não é do nada. O pastar e abrir o solo, e abrir a Adamá, o solo, et perra, a boca dele, o balear e engolir otan eles, Veit kol asher lahem, tudo que existir para eles, ou tudo que estiver à disposição deles, vai redu e descerem raim vivos, sheolá ao sepulcro, vai daetem que saberão que mi atsu ha-anashim, que desprezaram os homens, estes homens, a Adonai. Então, se algo acontecer de sobrenatural, ou seja, um sinal do Eterno, um sinal que vem dos céus, um sinal que todos querem ver, né? Todos querem ver sinais e maravilhas e prodígios, todos querem ver algo acontecer de sobrenatural. Então, se algo sobrenatural acontece, não sou eu que fiz. Veio do Eterno. Vaeri que lotou, e foi como concluir, ledaber, por falar, et kol hadevarim haile, todas essas palavras, vai tibalá, rompeu-se ha-adamá, o solo, asher tar teirem, que estava debaixo deles, abaixo deles. Então, Moshe fez uma profecia que aconteceu imediatamente. Ou seja, se vocês viverem, morrerem com fome, vai morrer todo mundo no deserto? Tudo bem. Não foi, né? Fui eu que tive a ideia de botar Aaron como sumo sacerdote. Mas se for algo que o Eterno criar, vocês vão
estarão demonstrando, estará comprovado que vocês desprezam ao Eterno. E é isso que acontece com a gente, né? Quando a gente despreza o Eterno, esses sinais aparecem imediatamente. A vida vai mal, tudo está ruim. Por quê? Porque isso vem como uma consequência dos nossos atos. E aqui Moshe fez essa previsão, né? Essa profecia, mas não diria nem que foi uma profecia, porque ele acabou de falar, tudo aconteceu. Abriu a terra a boca dela e engoliu eles, e a casa deles, e todo o Adão que estava por Cora, e todo o acumulado. Ou seja, todos aqueles que estavam próximos de Cora, todos aqueles que estavam mais afeitos a essa condição criada por Cora. Então, veja, né, veja como agir contra o Eterno é muito ruim. Vaierdu Ren, e desceram eles, Verhol Asher Lahem, tudo que estava para eles, tudo o que eles achavam que eles tinham conquistado na vida. Dinheiro, uma tenda bonita, né? Filhos, louça, sei lá o que eles pensam, o que eles acumularam. É o que a gente acumula hoje, né? A gente acumula um monte de porcariazinha, um monte de coisas, e na hora que se vai não leva nada. Então, aquilo foi tudo com eles. Mas eles não vão poder usar isso em lugar nenhum. Tudo vai voltar ao pó. Desceram eles e tudo que estava para eles. Raim, vivos, Sheolá, a sepultura. Não é inferno, não existe a palavra inferno. Sheol é sepultura. Tudo desceu para a sepultura, ou seja, o chão abriu. Quando você abre com uma retroescavadeira, como eu falei antes, né, não é de repente. A cavadeira vai cavando, 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 você pode até descer, subir, sair, mas quando é de repente não tem como se agarrar a nada. Vaterras Alehem, cobriu sobre eles Haaretz, a terra. Vaiu Du, e pereceram Mitor Hakarral, dentro do interior da congregação. Verrol Israel Asher Sevivoterren, e todo o Israel que estava ao redor deles, Nassu, escapou Lecolan, da voz deles, que Amaru, pois disseram, Pen Tivlaenu Haaretz, para que não nos engula a terra. Então, nessa hora que os líderes são punidos, sai todo mundo correndo, todo mundo com medo de também, né, sofrer o mesmo mal. Não sofreram o mesmo mal porque né, o Eterno atendeu a Moshe quando Moshe disse, olha, não vá punir, né, não vá punir a todos por conta de um ter cometido a transgressão. E aí, mas nessa hora, aqueles que não sabem o que estão fazendo, não sei o que estão, eu estou seguindo ele, mas não sei exatamente o que é, não. Procura saber, né? Procura saber se o que ele está te orientando é o que o Eterno te orienta. Procura saber se a voz dele é a voz do Eterno. Ele está repetindo a voz do Eterno, os ensinamentos do Eterno, a Torá do Eterno. Ou se ele está inventando moda, está inventando doutrina para você achar uma saída mais fácil. Porque na hora que ele for, você vai ser engolido também. Né? Você vai ser engolido pela terra da mesma maneira que eles foram. É nessa hora que todo mundo sai, né? Todo mundo fica com medo, todo mundo cai na real, como se diz, né? Cai na real e vê que estava fazendo a coisa errada. Você tem que cair na real antes. Né? Antes você precisa perceber
que estava fazendo algo errado. Veesh yatzá me'et Adonai. E fogo saiu de Adonai, vaiohali, consumiu et hamishim aos 250 homens, Krivi, que apresentaram a Ketoret, o incenso, né? Porque não pode apresentar fogo estranho para o Eterno. Se você não é o Kohen Gadol, você não apresenta fogo estranho ao Eterno. E eles apresentaram, e aí o fogo do Eterno consumiu os 250, como consumiu Nadav e Avihu, né? O mesmo fogo do Eterno consumiu Nadav e Avihu. Por quê? Porque acenderam fogo estranho, sem poder, né? Sem poder fazer aquela oferta. Shalom, shalom. Terminamos aqui o Kabbalah Shabbat. Amanhã pela manhã voltaremos para ver, né, para ver essa maravilha, esse sinal maravilhoso que é o florescimento da vara de Aharon, né? Esse cara aqui não sou eu não, tá? Esse aqui é outra pessoa. Então, amanhã cedo convido vocês para continuarmos o estudo no Shaharit Shabbat. Vamos prosseguir ao estudo dessa porção. Agora, vamos ouvir a Birkat Kohanim com nosso querido Yosef Torres. Shalom Lekulam, tenham todos uma boa noite de descanso. Amanhã, então, retornaremos por volta das 10 horas para continuarmos o estudo da Parashá Korach.